Olá, sejam muito bem-vindos à nossa teleaula de gestão de pessoas. Hoje nós já estamos na quarta teleaula, na quarta semana, olha só. E especificamente vamos falar de, como eu falei agora há pouco no chat, sobre a pesquisa de clima organizacional. Que o clima organizacional é o que nós falamos na gestão de pessoas, que é o nosso termômetro. Assim como na saúde nós falamos do termômetro para sabermos se está com a temperatura elevada ou não, o clima organizacional é o nosso termômetro. E a pesquisa de clima organizacional é o que nós utilizamos de ferramenta para identificar, para mensurar como é que está esse clima, como é que as coisas andam aí pela organização. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri e vamos lá adiante ver qual é o nosso início, né, nossa reflexão inicial. Bom, por que estudar pesquisa de clima organizacional? Bom, para falarmos sobre a pesquisa do clima organizacional, conhecida como PCO, primeiro nós temos que compreender o conceito de clima organizacional e também compreender o que a pesquisa de clima pode nos trazer. Então, como elaborar uma pesquisa, como fazer, em que momento, será que ela deve ser aplicada, de que maneira, por quem? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque é uma ferramenta muito eficaz, mas como toda ferramenta e em todos os setores, não só na gestão de pessoas, uma ferramenta deve ser bem aplicada, bem utilizada para que ela realmente tenha o seu resultado atingido. Conhecer um pouco sobre motivação e satisfação no trabalho, para daí sim compreendermos melhor o que motivação, satisfação tem a ver com a questão do clima organizacional. Ou seja, será que as pessoas mais motivadas, o clima fica melhor? Será que quando as pessoas estão desmotivadas ou desinteressadas ou descontentes com a organização, como é que fica esse clima? Então é sobre isso que nós vamos falar. E nós temos lá no quadro o senhor Rui, na nossa situação geradora de aprendizagem, já nos acompanhando aí desde a primeira teleaula. E a expectativa dele é saber o que pensam os seus colaboradores sobre a sua empresa. Então, essa já é uma primeira dica do que é a pesquisa. É quando o gestor, o diretor da empresa, ou seja, quem é o responsável pela empresa, ele está interessado em saber o que será que meus colaboradores pensam sobre a minha empresa. Olha como isso é importante. Para eu perguntar isso, para um gestor perguntar isso diretamente para os seus colaboradores, ele deve ter muito claro que, a partir da percepção da sua equipe, ele também vai precisar pensar em possíveis mudanças que podem advir de uma pesquisa. Então, para isso, ele tem que compreender o que é clima e o que é uma pesquisa, quais as ferramentas e aplicação da PCO, como se elabora um questionário, o que se pergunta, o que não deve perguntar ou o que deve, quem é que decide isso e como se faz a tabulação desses resultados e divulga depois os dados. Então, essa já é uma primeira questão para se pensar. Se você, como gestor hospitalar, pensa assim, eu quero tanto saber o que meus colaboradores pensam aqui do hospital ou da clínica. Aí alguém te fala assim, faz uma pesquisa de clima organizacional. Então, a partir de hoje, tenho certeza que daí, você tendo conhecimento do que é o clima organizacional e do que é a pesquisa, como ela deve ser utilizada, isso com certeza vai te ajudar muito a compreender como é que a pesquisa pode ser eficaz e como é que ela pode ser
por incrível que pareça, por melhor que ela seja, ela pode ser um gatilho para talvez até uma desmotivação maior, se não for bem aplicada, bem trabalhada, assim como uma pesquisa de satisfação do cliente, quando as empresas colocam, pode ser aquela ferramenta que quando você sai de um local e para avaliar o atendimento, coloque a bolinha amarela, vermelha e verde. E aí a pessoa olha, a amarela é a neutra, a verde, tem bastante, mas tem umas vermelhas ali. Esse visual, às vezes, ele influencia também realmente a satisfação do cliente. Se ele tiver a sua opinião própria, formada, ele já vai lá, ficou satisfeito, coloca a verdinha. Então, eu estou fazendo esse paralelo para mostrar que é uma ferramenta importante para medir resultados, eficácia, é um indicador importante. Então, a pesquisa de clima também é um indicador importante. Mas vamos lá entender que ela precisa ser bem elaborada, bem trabalhada e saber realmente que quando você pergunta o que as pessoas pensam, você tem que estar preparado para lidar com aquilo, e ainda mais quando se faz num contingente maior dentro da organização. Então, voltando lá no quadro, a nossa primeira situação, problema, nos traz esse questionamento do Sr. Rui, da Empório Urbano. Ele está bastante satisfeito com os procedimentos relacionados à gestão de pessoas que foram consolidados até agora na empresa. Recrutamento e seleção, entrevistas de desligamento, a integração, que nós vimos na semana passada. Já falamos sobre cultura organizacional, globalização e falamos também do clima organizacional. Então, ele está bem satisfeito com isso e agora ele ouviu falar que tem uma tal de PCO e que ele pode utilizar para saber se as pessoas estão satisfeitas com a empresa. Então, esse é o questionamento. Quais os fatores que influenciam a satisfação organizacional? É por aqui que nós nos localizamos em compreender que é a partir daí que surge o desejo ou a necessidade da empresa em fazer uma pesquisa de clima. É quando, de repente, num setor ou num departamento, há uma percepção de que o clima ali não está muito favorável, as pessoas estão discutindo muito umas com as outras. Nós temos rotatividade alta, turnover, não é? Turnover é a rotatividade alta, não para ninguém naquele setor. Nós também temos ali um outro indicador, as pessoas faltam demais. E olha, faltam e trazem atestado quase toda semana. Puxa vida, alguma coisa está acontecendo. E esse é o nosso sinalizador. Para a gestão de pessoas, isso é a luz vermelha mesmo de alerta. Então, alguma coisa está errada. E aí, também, pode ser, esses são os nossos indicadores, o que mostra que algo está errado. E a partir daí pode ser que realmente tenham muitas outras questões de insatisfação e isso faz com que o clima fique pesado. Partindo disso, começamos já a entender que quando fazemos uma pesquisa de clima, realmente, olha só que interessante, na minha experiência profissional, eu nunca ouvi assim de um gestor ou de um empresário pedir para aplicar uma pesquisa de clima porque ele acha que está tudo bem. Não, aqui está tudo bem. Então, geralmente se quer fazer quando o clima não está muito favorável, está percebendo que não tem alguma coisa muito satisfatória. E aí,
Então, é se preparar para ouvir isso. E a pesquisa de clima, ela pode ser utilizada, sim, quando está tudo bem. Nossa, está uma maravilha a empresa, não tem rotatividade, não tem baixo turnover, parece que os setores estão muito bem. Vamos fazer uma pesquisa de clima? E aí tem esse fator de decisão. Então, veja só, vamos ver lá no quadro o que realmente pode influenciar a satisfação organizacional. Ou seja, o que é a motivação? Então, as pessoas estão satisfeitas? Bom, geralmente, quem está satisfeito tem uma tendência a estar motivado, né? Motivação, motivo para ação. Eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, então eu tenho um motivo para ir, né? Para fazer, para realizar. E uma das teorias da motivação mais conceituadas, que é de um humanista, o Maslow, que é a pirâmide das necessidades que ele criou, mostrando a hierarquia das necessidades. Que uma vez satisfeita a necessidade, o ser humano precisa satisfazer as outras, na pirâmide das necessidades básicas, depois de segurança, de relações sociais, de autorrealização, de status. Então, conforme você vai satisfazendo algumas necessidades, por exemplo, hoje você trabalha em uma empresa que atende tão somente as suas necessidades básicas. Será que permanece em um trabalho? Então, precisa de mais, né? Então, vai permanecer na empresa porque tem bom relacionamento interpessoal, porque se sente seguro. Então, essas necessidades vão agregando o conceito aí de motivação do Maslow. E a motivação ela está muito relacionada à cultura organizacional. Não só a motivação, ao que é apresentado na empresa, ou seja, as políticas e práticas internas, as crenças, valores éticos, morais, enfim. Tudo isso vai influenciar o comportamento e tornar o clima mais positivo ou negativo, de acordo com a cultura organizacional. Se vocês lembrarem, na primeira teleaula, eu comentei sobre a cultura organizacional, políticas e práticas que são definidas e implementadas na empresa de acordo com o fundador, o gestor. Ele trouxe isso para a empresa, são as crenças dele. Se ele acredita que a tecnologia é fundamental, mas o diferencial competitivo das empresas está nas pessoas e não no equipamento, porque equipamento o concorrente pode adquirir também. Mas como fazer esse equipamento funcionar e como tratar bem ou não os clientes, isso é que vai fazer um diferencial competitivo. E por aí vai afora, quando nós falamos aí da valorização e do reconhecimento dos colaboradores dentro da organização. Então, nesse sentido, a empresa vai cuidar dos seus colaboradores, vai implantar programas de desenvolvimento, de carreira, enfim. Então, isso tudo está relacionado daí a políticas e práticas, a cultura, e lá interligado à motivação. Claro, é só você pensar onde você trabalha, onde você atua, de que forma isso é colocado, de forma as pessoas percebem a organização onde elas trabalham. Bom, voltando lá no quadro, aí que entra o clima organizacional. Então, nós temos políticas e práticas satisfatórias, ambiente favorável, as pessoas são colaborativas e não competitivas umas com as outras. Então, o ambiente, o clima, ele é mais positivo. Segundo Robbins, o clima organizacional ele vai refletir o ambiente
E é por esse ambiente que vamos perceber se ele é tenso, se ele é favorável, se ele é positivo, se ele é agradável. Por isso, um outro autor, que é o Luz, ele diz que o clima reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Por quê? O que é favorável, o que é agradável, vai refletir uma atmosfera psicológica mais favorável também. E envolve a empresa e os seus colaboradores também. Ou seja, é com base nessa percepção que acende uma luz ou uma curiosidade ou um incômodo, vamos dizer assim. Né? Geralmente a pesquisa ela vem numa demanda aí de um incômodo do gestor ou do RH, que às vezes é quem estimula aí a fazer uma pesquisa, no sentido de que, bom, está tudo favorável, o clima está bom, vamos fazer uma pesquisa para mostrar que o plano de carreira que nós implantamos está foi muito bem recebido, as pessoas estão satisfeitas. Essa é uma hora boa também de aplicar uma pesquisa de clima organizacional. Mas veja, isso vai depender muito da cultura da empresa também, para ela tomar essa decisão, para ela entender em que momento ela pretende identificar esse ambiente, esse clima dentro da organização. Voltando lá no quadro, a cultura, portanto, ela é responsável, em boa parte, pelo clima organizacional. Então, a cultura, ela é responsável por esse clima. E a percepção do colaborador sobre o clima determina a sua satisfação em relação à empresa. Ou seja, como é que você percebe o clima da empresa onde você trabalha? Se você percebe como satisfatório, é um ambiente agradável para trabalhar, as pessoas gostam, as pessoas defendem a empresa. Quer ver um indicador muito interessante para se avaliar, mas assim, informalmente, mas na escuta? É quando os colaboradores, os funcionários, eles não falam mal, mas eles denigrem a empresa, eles acabam não colaborando, não falando bem da empresa, falam mal mesmo da empresa, só veem os pontos negativos. Isso para a comunidade, não é nem dentro da organização. Eu já participei, já vi empresas em que na própria cidade, na própria região, a empresa tinha uma imagem perante a comunidade, a sociedade, que era muito negativa. E isso tem um reflexo muito ruim para a empresa, porque as pessoas não querem trabalhar na empresa, as pessoas já entram nem sempre de uma maneira colaborativa, e isso realmente é uma via de mão dupla. Lá dentro na empresa o clima não é favorável, reflete lá na sociedade, na comunidade, que também não valoriza a empresa, quem entra também não valoriza, então fica uma situação bastante desconfortável e destrutiva para a organização. Então vamos voltar lá no quadro, compreendendo alguns elementos que indicam o estado do clima organizacional. O ambiente físico da organização. Como as pessoas percebem o ambiente físico da organização. Como é que elas percebem esse cuidado, essa possibilidade que se tem dentro da empresa para o ambiente físico. A ergonomia, tanto com relação à postura, mas também com cadeiras, que são
favoráveis, né, ao seu trabalho, atuação da liderança, isso é muito importante. E esse é um fator bem indicado aí em uma pesquisa de clima e que aparece com bastante força quando a atuação da liderança é negativa. A S nem se fala, né? A remuneração é um dos elementos em que muitas vezes o gestor fala, não vamos perguntar sobre a remuneração. É importante perguntar. E é bem interessante que, às vezes, a preocupação maior de um gestor é que, mas isso é o ponto que mais vai ser negativo. Nem sempre. Às vezes tem, sim, essa reclamação, mas se reclama muito mais, ou, né, não é a palavra reclama, mas se expõe muito mais a dificuldade de liderança, ou de comunicação, ou de relacionamento interpessoal, ou estilo de gestão, a maneira como o gestor lida com a sua equipe, mas também desenvolvimento de carreira. Se a empresa não tem nenhuma possibilidade de carreira, isso também é um indicador importante. Se o trabalho é desafiador ou não. Então, vejam, todos esses elementos, eles vão compor uma pesquisa. Então, é isso que nós queremos saber dentro da organização, o que os colaboradores pensam da empresa com relação a esses e outros elementos. Esses elementos eles vão se distribuir em perguntas, em grupos de perguntas, e daí dá para fazer vários questionamentos que nós vamos mostrar daqui a pouco. Seguindo ainda no quadro, dessa forma, a pesquisa é a forma mais completa e eficaz para perceber o ambiente profissional. Mas aplicar a uma PCO como uma ferramenta de gestão é extremamente útil para tomar decisões. Ou seja, não adianta aplicar uma pesquisa, mobilizou toda a equipe de colaboradores, contratou um consultor externo, fez a pesquisa, tabulou, e aí coloca na gaveta. Ela não vai servir para nada. A pesquisa organizacional, ela é uma ferramenta para tomada de decisões do RH, do gestor, da direção, que precisa analisar os gráficos, as tabelas, os resultados, aquilo que for fornecido de acordo com as respostas. Voltando lá no quadro para resolvermos essa situação. Portanto, objetivos da pesquisa de clima, da PCO. Apontar os aspectos positivos da empresa. Às vezes você está aí ouvindo e fala, professora, mas parece que só virá coisas negativas. Não, vem aspectos positivos. A gente tem que saber perguntar também. Tem que ter um cuidado para não ser tendenciosa a pesquisa. Ela tem que ser neutra, equilibrada, para que apareçam aspectos positivos, aspectos que devem ser desenvolvidos, ou seja, que a empresa precisa melhorar na empresa. Mas também virão as fragilidades. Quais as fragilidades da empresa? E daí reforçar aqueles pontos que são vistos como positivos na visão dos colaboradores. Então, a pesquisa não é algo para, vamos fazer uma pesquisa, nossa, vai acabar vindo somente pontos negativos, ruins da empresa. Não, muitas coisas boas, vem muitas questões que não são ditas no dia a dia. E que na pesquisa, às vezes, a pessoa tem mais liberdade de acabar escrevendo, de comentar. Então, voltando lá no quadro, agora resolvendo a SP1, a PCO deve ser realizada em algumas fases e todas elas muito bem alinhadas e cumpridas rigorosamente. Alinhar com a direção só se aplica uma pesquisa
Se você é o gestor da empresa, tem que ter a avaliação, o aval, aliás, da direção da empresa. Só se aplica se a direção, superintendência, assinar um seu pedido de que vai fazer uma pesquisa e ele autoriza. É preciso compor um comitê que cuidará de definir os instrumentos de coleta de dados, assim como as perguntas. Esse comitê vai acompanhar todo o processo, não é uma pessoa só. Verificar a missão, a visão, os princípios da empresa, resgatar a cultura, até mesmo na hora de definir temas e descrever quais as dimensões e as perguntas que vão ser elaboradas e avaliadas. E esse ponto é importante, comunicar os colaboradores. Olha, nós vamos ter uma pesquisa de clima organizacional, como é que ela vai funcionar, fazendo reuniões, falando para eles através do mural, através da intranet, todas as ferramentas que existir, é preciso que passe para o colaborador, que vai ter uma PCO. E por meio das informações obtidas, a empresa vai agir preventivamente, vai alinhar interesses dos colaboradores individuais com os da organização, em busca de um resultado que fique satisfatório para ambos. O que é importante é saber que, bom, não é porque... Então, é importante entender, estamos perguntando, mas temos que ter aí por parte da empresa já um pensamento de um plano de ação. Bom, se vier isso, nós podemos fazer aquilo. Se vier isso, nós podemos fazer essa ação. E a empresa realmente deixar muito claro para os colaboradores que ela vai poder colocar em prática aquilo que está dentro do possível. Enfim, é um alinhamento importante que deve ser feito, um diálogo muito claro para que a pesquisa tenha um resultado favorável. Agora é o seu momento, um momento de interação. Vamos ver lá no quadro uma atividade que eu gostaria que vocês participassem e mandassem as contribuições. Gostaria de saber se você já participou de alguma pesquisa de clima organizacional.
Bom, se depois você quiser contribuir, é só encaminhar o chat que nós comentamos aqui na teleaula, tá bom? Vamos agora conhecer, então, a SP2. Vamos lá no quadro, sabendo um pouco mais. Agora o senhor Rui já conhece o que é uma PCO e ele descobriu que existem diferentes formas de coletar dados para uma pesquisa de clima. Pode ser feito através de entrevistas, painéis de debate e o questionário. E aí o senhor Rui está muito curioso em saber quais as vantagens e desvantagens de cada uma dessas ferramentas. Bom, nós podemos já começar a pensar que a vantagem para se aplicar uma PCO, independente de qual vai ser a ferramenta, é que melhora a percepção e o engajamento do colaborador em relação à empresa, porque ele se sente fazendo parte. E segundo o Maslow, na terceira pirâmide, na pirâmide, no terceiro degrau da pirâmide, ele fala muito da questão do pertencer. E, portanto, quando você se sente pertencente, quando você se sente fazendo parte daquela empresa, que você colabora para a empresa, que tem algo seu ali que contribuiu para ela estar onde está, quando se tem essa percepção, isso também ajuda no engajamento. E uma outra questão também é que há uma percepção do próprio colaborador que a empresa está preocupada em saber o que ele pensa, a empresa se importa com as suas necessidades, com as suas dificuldades ou com os seus desejos. Afinal de contas, a pesquisa, de uma maneira ou de outra, ela vai dar vazão, ela vai possibilitar uma escuta, às vezes não é só verbal, mas uma análise do que se responde, em uma ferramenta, seja painel, entrevista ou questionário, sobre a percepção da empresa. Bom, então vamos conhecer cada uma agora dessas ferramentas e qual delas ou quais delas são as mais viáveis, as mais utilizadas. Vamos ver lá no quadro. Bom, entrevista. Você já conhece entrevista de seleção, não é mesmo? Você conhece os tipos de entrevista de seleção, conhece a entrevista de desligamento e sabe que a entrevista é algo que requer tempo. Ou seja, uma entrevista ela é feita individualmente. Falamos isso em todas as teleaulas para todas as entrevistas. Aqui também não é diferente. Se a empresa optar em utilizar a entrevista numa PCO, primeiro que se define a amostra junto com a direção da empresa. Vamos dizer que a empresa tem 100 funcionários, ela quer fazer 50%. Ela quer fazer com 50% do seu quadro. Isso quem define é a direção, com o comitê. Mas então teremos que fazer 50 entrevistas. Isso requer mais tempo e, por isso, não é muito apropriada como ferramenta para uma pesquisa de clima. A não ser que queira fazer aí para um determinado grupo mais seleto dentro da organização, para aquele pequeno grupo, um grupo piloto, por exemplo. Existe uma vantagem, que é a oportunidade do colaborador dar a sua opinião, se expressando de forma aberta, falando realmente à vontade o que ele pensa a respeito da empresa. Quem escuta tem que ter um preparo, tem que ser neutro, não pode influenciar, tem que realmente ter um preparo muito maior para esse tipo de ferramenta. Perguntas sobre gestão, comunicação, trabalho em equipe, pode-se perguntar sobre tudo que tiver interesse. Mas
lembrando que uma entrevista tem que ser bem feita, bem realizada, com bastante cuidado, ética, enfim. Tudo que nós já falamos a respeito de entrevista se aplica aqui também. Uma segunda ferramenta, nós temos o painel, como vocês veem lá no quadro, o painel de debate. Como ele acontece? Comparado à entrevista, ele é mais econômico. Então, é um painel construído e temos aí de 5 a 10 pessoas ao mesmo tempo que vão conversar com um avaliador, que é o mesmo que fez a entrevista. Aqui também vai ser esse avaliador que vai conversar. Ele pergunta aí como é a comunicação aqui na empresa com relação a informações importantes sobre o seu trabalho. Ele lança uma pergunta. E as pessoas vão conversar, vão falar, e essas anotações são feitas aí por ele ou pelo comitê. O comitê também pode participar desse momento do painel, ou o próprio, a própria pessoa, o próprio avaliador anota. A questão que se tem aqui como desvantagem, um questionamento sobre o sigilo. Mas não é o sigilo do avaliador ou do comitê, mas o sigilo das pessoas que estão participando, por mais que se faça um contrato de sigilo, que não deve falar nada, o que está ali é do grupo, que foi dito no painel. Às vezes, sempre tem aquele que fala e fala do outro, não fala de si. O fulano falou tal coisa. Então, tem esse viés aí nessa ferramenta que não é muito utilizada. Talvez outra atividade, mas na PCO não é muito indicada. Agora, nós temos uma outra ferramenta fundamental, vamos ver lá no quadro, que é importante, que é o questionário. O questionário, talvez você já tenha participado aí de uma pesquisa, talvez tenha aplicado uma pesquisa. O questionário, ele é a ferramenta mais usual, ele é a ferramenta mais prática, o questionário é o mais prático. Preserva o anonimato do colaborador porque é facultativo colocar o nome. Inclusive, todos fazem aí numa sala, vai mesclando os setores. As canetas devem ser todas da mesma cor, azul ou preta, para não identificar horários distintos. E por isso as informações podem ser mais bem trabalhadas e comparadas no futuro e no presente também com o que eles responderam. Então, no questionário, as questões podem ser do tipo coluna ou múltipla escolha, assim como vocês fazem nas provas, múltipla escolha e pronto. Depois é tabulado, que nós vamos ver mais adiante. As principais vantagens: é mais prático, menos custo, porque o que nós temos de custo é a reprodução dos questionários, o tempo que eles vão ficar fora do trabalho, talvez 20 minutos, não mais que isso. Preserva o anonimato, daí dessa forma o colaborador se sente mais seguro para se manifestar e por isso as respostas são mais confiáveis. Dessa forma, a ferramenta, então, mais sugerida, utilizada, é realmente o questionário. Como montar esse questionário, a gente vai entender que também depende muito da empresa, o que ela quer perguntar, o que ela gostaria de averiguar para saber como é que está o clima organizacional.
Voltando lá no quadro, portanto, é importante que a empresa defina como irá coletar esses dados. Lá naquela primeira reunião com a direção e o comitê, já se define. O que vamos fazer? Questionário. Ok, questionário. Esses dados eles são tabulados, analisados, gera gráfico, gráfico de pizza, gráfico de coluna, gráfico de aquela teia. Pode ser passado para os colaboradores, analisado pela direção, enfim. Dados tabulados, analisados e com subsídio para melhores percepções e propostas de atuações dentro da empresa. As dimensões e perguntas devem ser definidas não só pela direção, mas também junto ao comitê e também a quem está aplicando. Quem é que está aplicando a empresa? A empresa contratou uma pessoa, um consultor de empresas para aplicar. Então, vai o comitê, a direção e essa pessoa. Detalhe, o comitê ele é formado por colaboradores. E é importante que ele tenha pessoas não só da gestão, mas que tenha uma pessoa da produção, se for o caso, que tenha alguém do comercial, que tenha alguém num cargo mais simples, enfim, não só a nível gerencial de analistas, não, mas que seja aí mesclado com todos os setores. Isso é muito importante que faça parte do comitê. Voltando lá no quadro, já concluindo um pouco sobre essa questão, a PCO, então, ela deve ser aplicada de uma maneira muito séria, muito respeitosa e com um planejamento cuidadoso, horário, como é que as pessoas vão sair, todos os gestores já conscientes e sabendo de que maneira e que horário que o seu colaborador deve ir lá para a sala de treinamento para responder o questionário, enfim. Então, é muito importante frisar que a PCO é uma ferramenta de gestão valiosa para tomar decisões que atende aos interesses tanto do gestor, do diretor, quanto dos colaboradores que também querem manifestar aí a sua opinião. Algumas considerações importantes a se fazer para a PCO. Não é possível copiar a PCO de outra empresa. Cada empresa tem uma cultura, uma necessidade, então isso é algo que não se copia. Igual o programa de integração. Pode ser uma referência, porém as perguntas devem ser feitas para os seus colaboradores, de acordo com a cultura da empresa. Cada um tem as suas necessidades, cada organização funciona de um jeito e, portanto, tem suas próprias necessidades. E quando nós falamos procurar não ultrapassar de 10 itens para realizar a pesquisa, é porque esses 10 itens muitas vezes se transformam em 30 questões. E 30 questões, 1 minuto mais ou menos, para analisar, responder, é mais ou menos aquele tempo que eu falei, 20 a 30 minutos para cada colaborador. Mais que isso, muitas vezes fica cansativo. Agora é a sua vez novamente, nós temos um momento de perguntas. Por favor, na sua dúvida, encaminhe.
Muito bem. Se surgirem dúvidas, por favor, peça ao tutor encaminhar os seus questionamentos, ok? Bom, já sabemos o que é uma pesquisa, já sabemos como aplicá-la, qual ferramenta utilizar, optamos pelo questionário. Então, vamos ver lá no quadro o que mais nós vamos trabalhar com relação à PCO. Bom, o senhor Rui, lá na empresa Empório, já está estruturando a sua pesquisa e solicitou a você a elaboração de um questionário para aplicar na empresa. Mas, para isso, o senhor Rui, ele precisa saber de algumas questões bem pertinentes, como com quais tópicos ele vai trabalhar, o que realmente ele deve perguntar, que tipos de perguntas são mais adequadas, perguntas abertas ou perguntas fechadas, ou seja, dissertativas ou objetivas. Como elaborar um questionário a partir de um colega que é dono de uma empresa, eu devo ir lá pedir para ele me emprestar o questionário dele. E a gente, às vezes, fala assim, comparado a outra empresa, nem precisa ir muito longe. Se você procurar no Google, digitar pesquisa de clima organizacional, terão, assim, muitos exemplos. E volto a dizer, esse é o cuidado. Eu achei um questionário, já aconteceu isso com alunos, às vezes, olha, professora, vê esse questionário, eu vou aplicar na empresa, mas da forma como está aqui. Isso é um risco. Não, pode até pegar na internet, encontrou algum, mas aí leia e adeque à empresa. Não, na minha empresa eu não vou perguntar isso. Essa pergunta me fez pensar em outra. Então eu vou fazer essa outra pergunta. Esse é o cuidado, assim, importantíssimo, porque, como eu falei no início da nossa teleaula, a pesquisa ela tem que ser bem feita, porque senão, ao invés de ser algo a estimular as pessoas a falarem, ela pode ser um gatilho para uma outra situação que não seja tão satisfatória assim. Voltando lá no quadro, bom, tem uma pergunta, qual a principal pergunta para se fazer uma PCO? Segura um pouquinho essa pergunta que a gente já vai responder, tá? A partir desses tópicos verificados, eu já respondo a sua pergunta. Então, as empresas geralmente adotam esses tópicos. Veja, tópicos. O significado do trabalho realizado pelos colaboradores. A partir daqui, eu posso perguntar se ele está satisfeito com o trabalho dele, se sim, se não, o que é que traz satisfação, se não, o que é que traz insatisfação no trabalho. Posso colocar daí uma pergunta, o que poderia melhorar no seu trabalho. Veja que desse tópico surgem várias questões. Salário e benefícios. Você está satisfeito com o salário, com a remuneração no seu cargo e com os benefícios que a empresa oferece? Sim ou não? O que pode ser melhorado? Cite algumas, dê sugestões. Olha aí, nós estamos fazendo perguntas objetivas e fechadas e abertas nesse sentido também. Integração entre departamentos. Existe integração entre os departamentos? Essa é uma pergunta importante que não pode faltar. Na sua questão, qual a principal pergunta? Não tem uma pergunta só. É um conjunto de perguntas que tente abranger o máximo possível todos esses tópicos aqui. Se os departamentos têm integração ou não. Outra questão importante, a liderança e a comunicação. Como é o relacionamento da liderança para com os seus liderados? Avalie se é bom, ruim, ótimo. Como é o processo de comunicação da empresa?
da liderança para seus colaboradores, entre pares, né, entre colegas, se flui bem, né? Se a comunicação na empresa flui adequadamente e ela é clara dentro daquilo que é para ser executado, enfim, nossa, aí tem muitas perguntas. Progresso profissional, aqui eu estou falando de carreira, eu estou falando de plano de cargos e salários dentro desse progresso. Só que dá para ter pelo menos umas 4 perguntas. Relacionamento interpessoal, como é o relacionamento interpessoal? No seu setor, no departamento, com a direção. Vejam que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tópicos. Desses 9, pelo menos aqui eu conseguiria umas 35, 40 questões. É legal fazer um brainstorm. Faz todas as perguntas, nem que dê 50, e depois vai eliminando. Fica com as que são eleitas aí as melhores, de acordo com o comitê, a direção da empresa e o avaliador. Processo de decisão, ambiente profissional, se ele é favorável, ambiente físico, ambiente organizacional, ambiente de relacionamento. Só ter o cuidado para não repetir as perguntas em outros tópicos. Olha a imagem. Qual a imagem que tem da empresa? Se a imagem ela é positiva, como é que você avalia a empresa, né? A imagem da empresa que você trabalha. Então, esses são tópicos que vão se transformar em perguntas. E daí eu acho que eu já respondo a sua pergunta, né? Qual a principal pergunta para se fazer? Então, não tem uma só. É uma média aí de 30 questões, mais ou menos. E aí nós vamos ver a graduação que fica mais adequado para se colocar na pesquisa. Eu diria assim, desses tópicos, faça o possível para abranger todos. Ah, não quero 30 questões? Então, faça aí 1 ou 2 de cada tópico, bem elaboradas. Até 15 questões tá bom. De 15 a 30 tá de bom tamanho, tá? Voltando lá no quadro, nesse sentido, o questionário da pesquisa tem que definir, né? Tem que ser definido junto à direção, aos gestores e ao comitê. Quais as dimensões serão pesquisadas? Essas que eu acabei de falar, os elementos, né? As dimensões que vamos pesquisar. E é necessário também, junto com a direção, falar daí a quantidade de perguntas que cubra de forma satisfatória essas dimensões e esses elementos. Muitas vezes a direção ou os gestores ficam com um pouco de medo, como eu disse, de perguntar sobre a remuneração ou sobre a própria comunicação e a direção, principalmente sobre comunicação. Mas é importante que seja pesquisado. Lembrando sempre que perguntamos aquilo que a empresa depois vai conseguir compreender, atender, ou seja, algo que não seja por curiosidade, eu quero saber por curiosidade. Não, tem que pensar em algo que vai ser modificado ou incrementado, algo assim. Então, não é viável que a avaliação se limite a sim ou não. E aí nós vamos entender por quê. É recomendável que tenha graduações. Ah, sim ou não? Não, não. Vamos ver de um outro jeito, olha só. Como fazer uma PCO? O questionário, então, precisa ter essas graduações aqui. Sempre, quase sempre, raramente, nunca ou não tem opinião. Ou excelente, ótimo, bom, regular e ruim. Vejam que a gente sempre, quando você vai fazer uma pesquisa, e de preferência, assim, que comece pelo excelente, ótimo, bom, regular e ruim. Isso não é
pegadinha, mas é que isso é um padrão, acabou sendo padronizado, e tem que ter cuidado se você vai inverter essa ordem, porque às vezes a pessoa tem o hábito de não ler e responder o primeiro, aí acha que o primeiro é excelente, está colocando ruim. Então, tem que ter esse cuidado. É sempre importante alguém, quem está aplicando, estar acompanhando, dar uma olhada, ter monitores na sala, não a fim de saber o que está sendo respondido, mas para ver se está feito adequadamente. E também fazer exemplo, pode ser no data show ou lá na frente, mostrar para os colaboradores. Por isso, o questionário pode ser impresso. Há algumas empresas que fazem a PCO online, e aí depende da cultura da empresa, depende da confiança em se responder, em se fazer esse questionário. Mas o modelo da aplicação, por meio de formulários, ele é o mais aceito, porque ele valoriza esse anonimato. Existem alguns questionamentos, por exemplo, de se fazer, às vezes, a PCO online e a identificação acontecer. Então, há essas discussões, mas depende muito da organização, depende, igual a avaliação de desempenho, a autoavaliação. Enfim, de uma forma ou de outra, o impresso, ele valoriza mais o anonimato do participante. Voltando lá no quadro, feita essa pesquisa, aplicamos a pesquisa, vamos compreender um pouco sobre a tabulação. Bom, a tabulação, ela vai considerar alguns aspectos, por região, por diretoria, por departamento. Mas quando a empresa é muito grande, por unidade, nível hierárquico, enfim, posso buscar aí todas essas dimensões. A parametrização, ela é muito importante para responder o sempre, quase, sempre, ou sim, mais ou menos. Quando há isso, é uma indicação de satisfação. Sempre a comunicação flui na empresa, sempre, quase sempre. Quer dizer que tem uma parte do sempre. Sim, ou mais ou menos. Bom, nós temos o mais, então nós temos 50% de que ela flui, mostra a satisfação. Agora, raramente isso acontece. Não acontece, nunca acontece. Está mostrando uma insatisfação daqueles que estão respondendo, e já que assim é bom ficar atento ao que os colaboradores estão querendo dizer ali naquela pesquisa. Raramente, quando se fala aí de algumas questões de comunicação, de liderança, de relacionamento, e raramente ou quase nunca realmente está mostrando uma insatisfação bem presente nesse momento. Voltando lá no quadro, falando então da resolução já da SP3, as perguntas farão parte desse questionário, e aí cada dimensão deve ter mais ou menos, como eu falei, de 3 a 4 ou 2 perguntas, questões abertas ou fechadas, ou seja, da melhor maneira que as pessoas possam se expressar. Pode ser objetiva e com uma pergunta complemente ou porquê, enfim. E elas devem atender à necessidade da empresa, da gestão, do estilo de gestão, do negócio da empresa. Nada que vá ser contraditório ao que a empresa se prontifica. Gerenciar o clima é uma ação estratégica. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas estratégica, a pesquisa é uma ferramenta para isso. Então, é importante ter esse instrumento como uma ferramenta de subsídio para, posteriormente, melhorar o clima organizacional, para fazer mudanças, para implantar programas de carreira, avaliação de desempenho, cargos e salários na empresa. Um modelo, como eu falei agora há pouco,
Os benefícios oferecidos atendem às suas necessidades? Sempre, quase sempre, raramente, nunca, não tenho opinião. Os gestores da empresa estão preparados para atender seus colaboradores? E aí vem a graduação. Você se sente respeitado por seu superior? Sempre, quase sempre, raramente, nunca, não tenho opinião. Vejam que o sempre, ele vem aqui no início já para não ter essa dificuldade na resposta. Então, aplicar todas as etapas é fundamental para o sucesso da pesquisa. E é muito importante que o questionário esteja com perguntas claras, seja orientado o colaborador de como ele deve responder, se ele tiver dúvidas sobre o questionário, alguém vá ali explicar. E, antes de tudo, que cada etapa seja feita assim, com muito cuidado, com muito respeito, que ele tenha clareza do que ele está respondendo e por quê. Nós vimos que é uma ferramenta importante, mas deve ser muito bem aplicada. Momento de dúvidas, né, ou de perguntas, se você tiver, por favor, pode nos encaminhar. Bom, chegamos à nossa SP4, que vai fechar daí a questão que nós iniciamos falando da pesquisa. Vamos ver lá no quadro sobre os dados que foram coletados. Veja, toda pesquisa, seja ela científica, seja de satisfação do cliente, seja aqui de PCO, clima organizacional, eu preciso trabalhar com os dados coletados. Eu preciso transformar em informações relevantes, senão de nada adianta. Primeira coisa, tabulação dos dados é de extrema importância. Mede de forma estatística a percepção dos colaboradores a respeito da empresa. Vou tabular os dados, aí eu vou ver percentual, fazer os meus gráficos, aí eu tenho uma condição melhor de compreender. É um retrato da organização relacionado àquelas perguntas que foram feitas. O processamento pode ser feito de forma manual ou eletrônica, depende do número de participantes. 50 pesquisas, 100 pesquisas, é difícil fazer manualmente. Geralmente, hoje já não se faz nem isso manualmente. Informas as respostas numa planilha e ali mesmo saem os gráficos, saem os resultados. Aqui é importante que a tabulação ela pode ser feita por questão, por departamento, por diretoria. Vamos tabular a questão 12, que fala sobre remuneração. Vamos começar por ela. Ou vamos agrupar todas as questões que falam sobre remuneração, benefício, carreira. E assim vai. Vamos falar sobre... vamos analisar aqui por diretoria, a satisfação daquela diretoria, quando se tem várias diretorias numa organização. Nós vamos chegar a isso, o Índice de Satisfação Geral, que é o ISG. E esse ISG, ele é muito importante para compreendermos, o índice de satisfação geral da empresa. Através desse índice, nós conseguimos depois fazer uma comparação futuramente com o que foi apresentado. Agora em 2019, comparado com 2017 ou 2016,
conseguimos identificar o que foi melhorado, o que a empresa implantou e deu resultado. Voltando lá no quadro, eu gostaria de mostrar para vocês depois. Aqui só quero voltar nesse item, já que eu já falei ali do resultado, é que nós temos essas etapas a cumprir: tabular os dados, fazer o relatório com as perguntas tanto abertas quanto objetivas. Vamos divulgar o resultado para a diretoria e os colaboradores, primeiro diretoria, gestão, depois colaboradores, através de reuniões. A empresa, o diretor, a gestão já tem que ter em mente algumas ações de melhoria com base nos pontos prioritários para depois divulgar aos colaboradores. E aí sim fazer um cronograma de implantação de quais serão os planos, quais as ações vão ser implementadas. Ou seja, quando se vai apresentar o resultado para a diretoria, gráficos, tabelas, tudo que é importante tem que ser bem detalhado, tem que ter clareza do que se está apresentando para uma diretoria que contratou um avaliador para fazer uma pesquisa. Ele tem que fazer aqueles agrupamentos, não é apenas entregar daí um relatório só quantitativo. Ele também precisa fazer uma análise qualitativa, uma leitura daqueles resultados, uma interpretação para mostrar para a diretoria. Por isso que é importante aqueles agrupamentos. Quando isso é feito pelo RH da empresa, vamos supor que a empresa não quer contratar uma pessoa de fora, um consultor. O próprio RH vai implantar, vai fazer a pesquisa. Então, a neutralidade é muito importante e as propostas, a análise que ele faz daqueles resultados, já conhecendo um pouco mais a cultura. Então, isso é importante ser apresentado quantitativamente e qualitativamente. Voltando lá no quadro, nesse sentido, após, então, fazer aquela análise, por questão, por departamento, por diretoria, que vai levar ao ISG, que é o Índice de Satisfação. Olha só, que é o Índice de Satisfação Geral, porque a pesquisa vai nos trazer essa satisfação também. Tabulou, analisou o resultado, então vai fazer um relatório o mais completo possível. Não é para camuflar, nem esconder, nem diminuir as informações. O mais completo possível, um relatório bem eficaz, com gráficos, comentários, como eu falei agora há pouco, quantitativo e qualitativo. Assim, a empresa consegue compreender melhor daí quais são os resultados, o que é que faz, o que a empresa pode implantar, o que fica melhor daí como resultado. E isso é importante para aquele que está fazendo o resultado, analisando o resultado, e para quem está recebendo também. E mais ainda para o colaborador que respondeu. E ele cria uma expectativa. Nós respondemos uma pesquisa, qual será que é o resultado? O que será que vão nos apresentar depois? Voltando lá no quadro, nós temos uma questão importante do índice de satisfação que eu falei agora há pouco, o ISG. É o número, então, que representa o resultado geral e que é referência para a comparação aí ao longo do tempo. Ou seja, essa correlação depois com os critérios, essa percepção dos resultados nesse relatório que vai trazer o ISG, é uma ferramenta importante para o gestor definir depois as suas ações, as suas estratégias de atuação da empresa como um todo, o plano de ação que ele vai propor. Por isso que a PCO ela é considerada uma ferramenta de gestão para a organização.
a partir dessa escuta, como eu falei, uma escuta não só verbal, mas uma fala através de um questionário que a empresa vai poder gerenciar o seu clima organizacional. E gerenciar o clima organizacional significa também propor mudanças, fazer melhorias na empresa, com a pesquisa em mãos, com os resultados, que a direção possa analisar, né, ter um tempo para isso, se reúna aí com o seu corpo de direção, com os gestores, com o comitê que foi criado, que o comitê está desde o início, não é mesmo? O comitê ele faz parte da elaboração do questionário, quem serão os setores ou como é que vai fazer a aplicação da pesquisa. Então, o comitê está a todo momento. Então, o resultado disso é uma gestão participativa no entender, bom, e agora, diretor ou gestor, temos esse resultado, o que nós podemos pensar em ações? E o RH entra junto nesse momento tão importante em definir que programas ou o que é que está mais reluzente, mais prioritário ali na pesquisa e que nós precisamos fazer alguma coisa, tomar alguma decisão para daí sim melhorarmos o clima organizacional. Voltando lá no quadro, aí já na resolução da SP4, a tabulação dos dados, portanto, vai considerar os vários elementos, como eu falei agora há pouco, por perguntas, por departamento, supervisão. Olha, dá para fazer várias maneiras, várias análises quando se faz uma pesquisa. Por faixa etária, dependendo do setor, fizemos por departamento e por faixa etária, descobrimos que lá no departamento Y, os mais jovens estão menos satisfeitos do que as pessoas que já estão com mais tempo de casa e com a faixa etária diferente. Então, são muitas maneiras de se tabular os dados e depois de se analisar para chegar a esse índice de satisfação geral. Existem softwares prontos, já criados para fazer uma análise de pesquisa de clima organizacional que ajudam bastante também. O relatório, através dos gráficos, e esses resultados devem ser divulgados de uma forma clara e verdadeira. Tem uma outra questão importante também, seguindo aí o passo a passo, elaborar um plano de ação com a diretoria, que vai analisar os pontos críticos, e aí é a diretoria quem vai decidir quais as ações de melhorias que vão ser implantadas. É importante que isso seja divulgado na empresa para os colaboradores. Então, uma questão importante é a diretoria quem define os pontos críticos ali e o que é que a empresa consegue implantar, o que é que a empresa consegue atender. Feito isso, a empresa, a diretoria, os gestores precisam dar um feedback, um retorno para os colaboradores, falando do cronograma de implantação. Quais são as ações a curto, a médio e longo prazo? Por quê? Quem pergunta também, às vezes, ouve, escuta ou se depara com situações de imediatistas. Queremos que a empresa transforme um setor de imediato, mas isso é a médio prazo. Então, um plano de ação com um cronograma vai mostrar para a empresa o que pode ser, para os colaboradores, e que pode ser aplicado em cada período, aí, curto, médio ou longo prazo. E é importante que seja aplicado a cada 2 anos ou a cada 3 anos, isso quem vai definir é a empresa.
uma questão muito importante quando nós falamos ali em clareza das informações é que todas as etapas sejam feitas, sejam realizadas de uma maneira muito transparente, claro, não se tornem de maneira alguma momentos que o colaborador sinta uma ameaça, ou se eu não responder isso, ou se eu colocar isso, vai dar aquilo, vão descobrir quem... Isso acontece, às vezes, com os colaboradores que ficam receosos até de responderem a pesquisa. Então, desde aquele momento lá atrás, quando a empresa decide que vai fazer uma pesquisa de clima organizacional, ela já, se tem um RH na empresa, no hospital, na clínica, seja qual for o segmento, é preciso que vá decidiu as etapas, como que vai acontecer, é preciso que vá sendo realizadas reuniões, primeiro com os gestores, explicando o que vai acontecer, que vai ser feita uma pesquisa. O próprio gestor pode se reunir com a sua equipe e explicar. Reúne todo mundo e aí o RH ou o responsável explica o que vai acontecer. Mas não pode gerar nenhuma dúvida ou receio de se responder isso. E por que fulano e não ciclano? Por que esse foi chamado e o outro não? Então, todas as etapas devem ser muito bem esclarecidas para todos os colaboradores. Aí sim, a pesquisa terá sucesso. Até porque, veja, tem essa etapa introdutória, depois tem a etapa efetiva, que o colaborador ele responde, e aí tem a etapa devolutiva, de voltar com os profissionais, os colaboradores na reunião, seja geral, seja por setores, seja por gestores, é uma decisão da empresa, mas que o que for dito para um seja dito para todos. Então, essa linearidade, essa transparência na comunicação era fundamental. Porque, senão, se um dos itens foi, não tem transparência na comunicação, isso é o que está causando o clima organizacional insatisfatório, fazer algo que não seja uma devolução clara, transparente para os colaboradores, só vai reforçar e vai validar essa questão da comunicação. Então, nós estamos falando aí de pessoas, e pessoas sempre requer cuidados, né? Por mais que sejam ferramentas a serem utilizadas. O que faz a diferença no diferencial aí competitivo nas empresas são as pessoas, e nós sabemos bem o quanto elas são importantes em cada organização, cada empresa, cada hospital, cada clínica. Vou me despedindo de vocês, espero que tenham aprendido essas questões importantes da gestão de pessoas e nos encontraremos em breve no nosso chat quando tivermos a nossa avaliação. Muito obrigada e bom descanso a todos.